Fala aí pessoal, tudo bem? Aqui é Miguel Rocha e hoje vamos começar um vídeo novo. Hoje eu quero muito falar sobre a Primeira Guerra Mundial. Mas pô, Miguel, você gosta de guerra? Não, eu não gosto de guerra, porque guerra é terrível. Façam amor, mas não façam guerra. Mas pra gente entender como é que foi a Primeira Guerra, a gente tem que voltar lá para 1871, quando era 40 anos antes do início da guerra. Então vamos voltar para 1871, quando foi a unificação do Império Alemão. Pronto, chegamos em 1871, no ano em que rolou a Guerra Franco-Prussiana. Na verdade começou em um ano antes. Aí a Prússia ganhou a guerra contra a França. Aí ela se unificou formando um só império, o Império Alemão. Aí a França, com isso, teve que pagar indenizações e deu o território de Alsácia-Lorena. Isso já deixou os franceses muito putos e isso só gerou um descontentamento entre os dois. Aí começa em 1882, a Alemanha vai fundir a Liga dos Três Imperadores, que ela vai se aliar a dois impérios, que era o Império Russo e o Império Austro-Húngaro. Só que logo o Império Russo saiu, porque como ele e o Império Austro-Húngaro já tinham descontentamento por causa dos Balcãs, que era uma região importantíssima para eles, o Império Russo já saiu na mão. Aí só sobrou a Alemanha e a Áustria-Hungria. Aí em 1882 a Itália, que também havia acabado de se unificar, uniu na Liga dos Três Imperadores. O problema é que nessa época a Itália tinha um rei, era o Vítor Emanuel III. E aí os três países fundaram a Tríplice Aliança. Só que você lembra da Rússia que havia saído? Pois é, a França começou a tentar chamar ela para fazer uma aliança e pronto, fizeram uma aliança. Aí, alguns anos depois, sabe quem entrou no meio dos dois, da França e da Rússia? A poderosa Inglaterra, que tinham colônias em todos os cantos do mundo e eram eles que dominavam o planeta. Aí, esses três países fundaram em 1907 a Tríplice Entente. Entente significa acordo em francês, ou seja, a tensão na Europa já estava grande. Era tipo um barril de pólvora e tinha o pavio. Aí o pavio estava quase explodindo. Só mais algumas coisas e o pavio explodiria. Aí a gente tem que ir para a corrida armamentista, que os países estavam se preparando. Também foi a paz armada. Mas, Miguel, o que era a paz armada? A paz armada foi um período em que não teve nenhuma guerra na Europa, mas os europeus estavam se preparando para um possível conflito no futuro. Isso também vai influenciar o avanço da indústria bélica com a criação de metralhadoras, carabinas, mísseis. Na verdade, os mísseis foram na Segunda Guerra. Hein? Então, baionetas, lança-chamas, as armas químicas que eram proibidas internacionalmente, mas quando começou ninguém ligou. Os aviões, que foram muito úteis, tanto para reconhecimento aéreo, tanto para batalhas aéreas, zeppelins, canhões, submarinos, navios de guerra, entre muitos outros aviões químicos e tudo mais. Aí também vai ter a corrida armamentista, que como naquela época os países tinham várias colônias, a Alemanha tinha menos colônias, aí tinha menos como consequência, como menos colônias, eles tinham também poucas pessoas para poder fazer armas bélicas. Aí ela queria um pedaço maior do bolo. Aí ela disputava com a Inglaterra pelo maior poder. Aí alguns anos se passam de tensões até que a gente chega no dia 28 de junho de 1914, quando Francisco Ferdinando, que era o herdeiro do Império Austro-Húngaro, e sua esposa Sofia viajaram para a Bósnia. E essa foi a pior decisão que ele cometeu na sua vida, a pior e a última. Quando eles estavam saindo de um prédio, um nacionalista chamado Gavrilo Príncipe matou com 2 tiros o casal. Ele foi preso depois. Aí a Áustria-Hungria, que já não odiava a Sérvia, eles ficaram tão furiosos mesmo, que eles chegaram a declarar guerra. E pronto, começou a Primeira Guerra Mundial. Aí, em 1904, de 1914 até 1915, começou a primeira fase da guerra, que é a Guerra de Movimento, onde tinha o campo de batalha, que era uma terra onde só os soldados iam. Aí eles lutavam, só que como isso matava muita gente, uma coisa que ficou muito famosa na Primeira Guerra Mundial foram as trincheiras. Mas primeiramente, por que elas foram feitas? Elas foram feitas para oferecer proteção aos soldados e evitar que eles fossem mortos. E elas eram muito eficientes nisso, mas elas tinham inúmeras desvantagens, como
infecções, ratos, piolhos, doenças, o mau cheiro. Também podia ter o pé de trincheira, que quando chove o pé pode ser até cortado ou a pessoa pode até morrer. Ou seja, era um lugar terrível. Também que morria mais gente nas trincheiras do que fora. E outra coisa também que revolucionou a Primeira Guerra, que na época era, os países não sabiam que teriam segunda, eles chamavam de a Grande Guerra ou a Guerra das Guerras. Aí o que aconteceu? Uma coisa que revolucionou a guerra foi o uso das armas químicas, que eram proibidas internacionalmente, como eu já havia falado. Mas na Primeira Guerra todo mundo ignorou esse bagaço. Uma coisa que as principais armas químicas que foram utilizadas tanto pelos franceses quanto pelos alemães foi o uso do gás lacrimogênico, mostarda e spray. Isso matava muita gente. E também outra coisa que revolucionou foi o uso dos aviões, primeiro para reconhecimento aéreo e depois para atacar as trincheiras e as outras bases inimigas. Aí de 1915 até 1917, continua a guerra, cada um tentou conquistar o território. Até que chegamos em 1917, até que a Rússia estava passando pela Revolução Bolchevique, na qual os bolcheviques assumiram o poder no país, exigindo que a Rússia saísse da guerra. E a Rússia saiu, mas vocês sabem quem entrou na guerra no lugar deles? Os Estados Unidos da América. Mas como eles entraram? Porque eles distribuíam armas e comida para os países da Tríplice Entente, que eram a Inglaterra, a França e a Rússia. E o plano dos alemães para conseguir vencer a guerra, para eles conseguirem vencer, era impedir que qualquer navio mercante que transportasse armas, munições ou comida chegasse ao porto dos aliados. E nisso eles afundaram 8 embarcações americanas, o que deixou os Estados Unidos furiosos pra caramba e eles declarassem guerra à Alemanha. No início, antes deles mesmo terem a guerra, já havia soldados americanos na Europa, mas quando foi em 1918, meses antes da guerra acabar, eles desembarcaram uns milhares, tipo uns 300 mil soldados americanos por mês. Aí a Alemanha perdeu devido ao forte poder americano e as forças da Tríplice Entente e pronto. A Primeira Grande Guerra havia acabado, mas não havia acabado oficialmente. O Tratado de Versalhes foi um tratado que definiu que a Alemanha seria a maior culpada pela guerra. Ela teria que pagar muita indenização, teria que devolver territórios, teria que proibir de formar um exército, manter aviões militares, submarinos, canhões, tanques de guerra, entre muitas outras coisas. Também os impérios russo, otomano, austro-húngaro deixaram de existir, o que surgiu novos países, como Tchecoslováquia, Polônia, Áustria, Hungria, Turquia, Israel. Muitos países foram dissolvidos, mas sempre com um cabo do exército alemão, um cara pensava assim, alguém que foi ferido com gás de pimenta no finalzinho da Primeira Guerra, e depois da guerra ele começou a se envolver com política. 20 anos depois, esse mesmo soldado mostrou para o mundo o que seria o nazismo na Segunda Guerra, que ele disse também que a Primeira Guerra não foi para acabar com todas as guerras, que a Primeira Guerra na verdade foi o início do que seria a Segunda Guerra Mundial, que teve o protagonista, o soldado que foi ferido com gás de pimenta na Primeira Guerra Mundial. E aí começa a Segunda Guerra e todo mundo já sabe quem é, não é? Então um beijo, abraço e fui!